Outra questão que eu queria ouvir de você, Júlio, eu vi um movimento nas 2 últimas semanas sobre a questão da lista de sócios aptos. Teve até candidato que foi à justiça exigindo a lista para poder conferir, o clube se negava a dar, conseguiram esse acesso através da justiça. Peço desculpa de não dar o crédito. Acho que, se eu não me engano, foi o Leonardo Rodrigues. É porque eu já falei com muitos deles, acabo às vezes perdendo, mas se eu não me engano foi o Leonardo Rodrigues. O Marcelo Borges, quando esteve aqui, também questionou muito essa questão da transparência com relação à lista de aptos. Saiu a primeira pré-lista, digamos assim. Existiram vários pedidos de impugnação. O Roberto Monteiro pediu para a galera dos anistiados, que está se mantendo, segundo ele, por uma decisão judicial, para impugná-los. O Otto de Carvalho emitiu um comunicado dizendo que é a questão que extrapola o cargo dele, ele não tem como ver. Vi que dos 600 e poucos pedidos de impugnação, para 90%, pouco mais de 90% acabou sendo mantido. Ou seja, parece que na conferência eram pessoas que de fato tinham condição de voto. Sei que no final totalizou 6.205 ou 6.209 sócios aptos. Mais ou menos 1.000 sócios a menos do que a última eleição. Queria te ouvir, como é que você está vendo esse processo de lista? Você que é um cara mais experiente em eleição do Vasco. Você está satisfeito com essa lista de votantes? Você está crente que essa é uma lista idônea, limpa, que não vai ter problema? Você que participou da tal da urna 7, aquelas confusões. Eu ia falar sobre isso, Você sente que essa eleição está caminhando para ser uma eleição limpa, tranquila? Eu ouvi a galera da situação que, infelizmente, o Leonardo Rodrigues acha que vai acabar judicializando de novo. Ele acha que não quer, mas pelo feeling dele é que pode ser que judicialize de novo. Como é que o Júlio tá vendo essa composição de lista final do Vasco? Eu acho que o Leonardo foi diretor jurídico do Candor Eurico, né? Ele estava naquela época quando teve aquele monte de problema na secretaria. Então é curioso ver agora esse posicionamento. Mas assim, de qualquer maneira, a gente tem uma questão muito, muito objetiva, né? Mais uma vez o Vasco não consegue fazer uma eleição minimamente organizada. Quer dizer, a questão da lista, por dar um exemplo, meu irmão é remido, sócio remido, e não estava na lista, por exemplo, né? Então, é um exemplo, claro, meu irmão era sócio remido e não estava na lista. Ele tinha que estar na lista, porque ele não tem que pagar mais. Então ele teria que estar na lista, não estava na lista. Então eu acho que tem um misto aí eu não sei se é dirigido, se é uma coisa feita com a proposta de gerar problema na eleição, ou se é por incompetência. Já tenho dúvidas hoje, sinceramente falando, entendeu? Porque o Vasco deveria ter constantemente, a cada, sei lá, ciclo de 2 mandatos, para começar a ter um recadastramento. Nós lutamos, para quem não lembra disso, lá em 2014... nós lutamos muito para fazer o recadastramento do quadro social do Vasco, que a turma que estava na gestão, Leonardo inclusive, foi contra, né? A gente lutou na justiça, a justiça obrigou o Vasco a fazer um recadastramento no quadro de sócios, porque aquele quadro de sócios era completamente desatualizado, né? Então a gente conhece muito bem essa luta. A gente lutou contra todos essa luta. Contra o Leonardo, contra o Campelo, contra agora na atual gestão, né? Porque nós sempre buscamos uma eleição limpa. Esse foi o nosso objetivo. A gente sempre esteve fora do clube, né? Incluindo, nunca estivemos na gestão. Todos que reclamam hoje, um dia, por algum momento, em algum momento específico da sua história, já esteve na gestão e não fez. Nenhum deles hoje, que hoje se diz contrário ao que se passa lá, também não fez enquanto estava na gestão. Inclusive o Leonardo, por exemplo, né? Na gestão em que ele estava lá no clube. Também não fez, né? Então me surpreende algumas coisas, entendeu? Mas não quero entrar no mérito específico da figura dele, mas na questão da prática, que é comum no clube. Então, se a gente não trouxer a lista de sócios, né, para uma transparência frequente, constante do clube, ou seja, o clube tem que publicar a cada X meses a lista de sócios no site, ponto. De sócios aptos a votar. Aptos a ser eleitos e elegíveis. Isso tem que ser publicado constantemente, para as pessoas terem acesso constantemente a essa lista de sócios, né? Respeitando, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, extraindo alguns dados, outros, mas mantendo aquela lista para as pessoas poderem checar. Isso é o básico que o clube poderia fazer. Deveria ter feito. O básico, né? Fora a questão de ter o seu processo de cobrança funcionando, né? Que não funcionou para muita gente. Eu, por exemplo, mudei minha forma de pagamento porque eu não queria ficar inadimplente, como fiquei algumas vezes. Não porque eu não deixei de pagar, porque não cobrou no meu cartão, por exemplo, né? Então fui lá e paguei de outra maneira. Eu paguei lá via Pix,
né? Porque era a maneira mais segura de garantir que eu estaria apto a votar na eleição dia tal. Não ia deixar na recorrência do meu cartão. Muita gente que deixou na recorrência do cartão teve problema. Então não é só a questão da lista, é toda a gestão da secretaria, de um modo geral, que infelizmente, por alguma razão, não é bem feita. E aí, claro, gera uma série de debates em relação à lisura do processo de eleição. Porque, afinal de contas, é a partir dessa lista que se define o quadro de elegíveis e eleitores. Portanto, o quadro eleitoral do clube, né? A lista é importante por isso, para você entender a importância dessa lista. Você que está assistindo a gente aí. O que a lista define? A lista define que aquele sócio que tem mais de 1 ano de pagamento pode votar. E os sócios que têm mais de 5 anos podem ser eleitos como conselheiros ou candidatos. Então, ela define o quadro eleitoral do clube. Essa é a importância dessa lista. Por isso que ela tem que ser publicada constantemente no clube. É pelo clube. E se eu não me engano, eu não quero ser injusto aqui porque não, enfim, já tem 3 anos isso, eu acho que isso foi uma das promessas da gestão atual, né? De manter a lista publicada, dar transparência e tal. E infelizmente não conseguiu, né? Então acho que essa é a questão principal. Por que o clube não consegue dar transparência e não consegue fazer do processo de pagamento de mensalidade, algo tão importante para o clube, inclusive, uma coisa simples de fazer? Pra mim é unanimidade, então. Então tem o Júlio reclamando, o Leonardo Rodrigues reclamou, o Marcelo Borges reclamou, o Cassiano tem muito tempo que veio aqui, minha memória falha, eu não lembro se eu perguntei isso pra ele, e o Euriquinho, na verdade, a gente discutiu muito a história geral dele, eu nem falei dele propriamente dito como candidato, que é outro que eu tinha que trazer como candidato mesmo. Então, assim, pelo menos de todas as pessoas que eu perguntei, sem exceção, não estão satisfeitos com a lista e com a Agora, forma. teve as impugnações, né? Só uma informação importante. Inclusive, nessa primeira lista que o clube tinha divulgado, de novo, tinham mais de 70 mortos aptos a votarem. E teve os pedidos de impugnação e aí tirou. A questão dos mortos, ela é uma questão que só se resolve com recadastramento. Ou a família informando que o cidadão morreu. Senão você não tem como saber, né? Saber se ele é um remido. Ele faleceu, você não tem como saber se ele está vivo ou não. Mas é importante que o clube faça o recadastramento constantemente por isso. Porque aí você faz prova de muito, vida. Né, Júlio? Um clube que faz eleição de 3 em 3 anos. Um clube com 7, 8 mil sócios, 10 mil sócios, não é tanto. Agora, que você tem que ver o seguinte, aqui, se você faz o recadastramento, se você torna isso um processo, né? Se você compromete, cada 6 anos tem um recadastramento do clube. Ou seja, cada mandato sim, mandato não, você faz um recadastramento, né? Você garante que, pelo menos, os últimos 6 anos, tá limpo. Né? Ou seja, você vai reduzindo o universo de sócios mortos, né? Que, enfim, não podem votar. Qual é o problema do sócio que não está vivo, está na lista? É que, eventualmente, você pode ter alguém votando por ele, né? O que também pode ser facilmente detectado por fraude, né? Você pode detectar aquilo. Não é difícil você expurgar esses votos do universo da eleição. Então, é uma questão que ela é importante? Mas para mim o mais importante são os sócios que estão vivos, que estão aptos, que pagaram e que não estão na lista. Isso é o mais importante. Ou aquele que é remido e está vivo, né? E não está na lista. Isso para mim é o mais importante, porque se tira um universo de eleitores ou elegíveis, ou de eleitores elegíveis do quadro, que atrapalha o processo eleitoral, que macula a legitimidade do processo eleitoral, coisa que a gente não pode ter. A última coisa que a gente tem que ter nessa eleição agora que vem é a judicialização. Quer dizer, o judiciário já não aguenta mais ouvir falar de Vasco, né? São 10 anos em eleição do Vasco. Não aguenta mais. Entra na justiça, o cara ganhou, entra na justiça, não sei o que, tal. Quer dizer, isso não pode mais acontecer. A gente tem que evitar isso ao máximo possível. E como você evita isso? Sentando hoje, eu acho que o Vasco está aberto hoje a isso, não esteve no passado. Eu posso dizer isso muito claramente, porque eu fui oposição no passado e sou hoje. Então, todos esses momentos, eu tive fora da gestão. Então, eu posso falar isso muito tranquilamente, coisa que nenhum candidato pode falar. Nenhum dos candidatos pode falar o que eu estou falando hoje aqui. Nenhum deles. Só eu posso falar. Porque só eu estive fora de todas as gestões, efetivamente, e concorrendo como candidato. Nenhum deles esteve fora. Então, eu tenho legitimidade para falar. Nas gestões anteriores, não havia interlocução. Hoje eu vejo que há condições de sentar e resolver esse problema da lista e resolver esse problema da questão eleitoral numa mesa em que todos participem e se resolva isso. E consiga se dirimir lá as questões que efetivamente causam problemas ao processo eleitoral. Eu acho que hoje tem esse espaço, coisa que não havia no passado.